Pregação Bíblica, Haddon Robinson. Uma última palavra. Às vezes, quando estudo a Bíblia, fico preocupado com os detalhes. Sei que não devo, mas fico. Como, por exemplo, com aquele incidente em que Jesus providenciou a refeição da tarde para uns 15 mil homens, mulheres e crianças. Todos os 4 escritores que descreveram o ministério de Jesus o mencionam. Usam o evento para lançar alguns discernimentos sublimes sobre seu Senhor. Eu estou pronto a avançar para aquelas grandes lições, mas João me desvia, então, quando o detalhe de que foi algum garoto sem nome que forneceu 5 pãezinhos e 2 peixinhos que Jesus usou para fazer o milagre. Para ser franco, não consigo passar por aquele menino. De certa forma, não foi um milagre o menino não ter ainda devorado seu lanche? Afinal, era bem de tarde e todo o resto do povo estava ficando com fome. Os meninos que eu conheço estão sempre com fome. Quando levo meus netos para assistirem ao jogo, a primeira coisa que querem fazer é comprar um cachorro-quente e refrigerante. O fato é que ficariam contentes de passar a tarde ali, junto ao quiosque, comendo. Já está entardecendo e esse rapazinho não tinha tocado no lanche que a mãe lhe havia preparado naquela manhã. Quem sabe ele estava entusiasmado demais para comer. Não acontece muita coisa numa comunidade pequena. Os habitantes da vila aproveitam o movimento onde quer que o encontre. Nesse caso, um mestre jovem, popular, tinha vindo à região e ele havia realizado alguns milagres. Ele era um acontecimento. Todos queriam ouvir o que ele diria e ver o que ele faria. Esse garoto não queria perder nada tão importante assim. Ele correu para chegar adiante da multidão, achar o melhor lugar na frente para ver o que estava acontecendo. Não queria passar metade de um dia olhando as costas de algum adulto. Talvez fosse a correria e o movimento que o impediram de comer seu lanche ao meio-dia. Tenho outra pergunta. O que o fez decidir doar seu lanche a Jesus? Está bem, André pediu que ele o desse, mas imagine a conversa. Olhe, filho, as pessoas estão com fome e temos que encontrar algum jeito de alimentá-las. É o seu lanche que você tem aí? Será que se importaria de deixar que Jesus o tomasse? Estamos tentando coletar alguma coisa, qualquer coisa. Seu lanche poderia ajudar. Você não acha que qualquer menino normal teria respondido: mas o senhor está louco? Tudo que tenho são 5 pãezinhos e 2 sardinhas. E eu mesmo estou ficando com fome. Não comi nada depois que saí hoje cedo. Isso não vai dar nem para mim. O senhor tomou sol demais e acha que o que eu tenho nesta sacola poderia alimentar uma multidão. É isso que eu teria dito. E você? Mas, por alguma razão, esse rapazinho entrou naquela. Ele cedeu seu lanche para André, que, meio sem jeito, entregou a Jesus. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? A resposta a isso é fácil. Não vai longe. Não vai longe de modo nenhum. Há algo mais. Quando os discípulos lideraram a multidão, como conseguiram fazer com que todos se alimentassem do mesmo menu? Será que não havia algumas pessoas entre eles que reclamaram da comida? Não havia ninguém enjoado para escolher comida? Peixe com pão não é o prato favorito de todo mundo. Num ajuntamento daquelas proporções, deve ter havido alguns que já tinham comido peixe estragado quando estavam crescendo e que, como adultos, já não o topavam. Será que
todos naquela multidão perceberam como estavam famintos ou como era desesperada sua necessidade de comer algo nutritivo naquela tarde? Eu sei que o texto disse que todos comeram tanto quanto queriam, mas será que não foi possível que alguns dos cestos cheios que sobraram vieram de pessoas que recusaram comer do prato principal? Você não se identifica com aquele garoto e com André? Qualquer pregador sente isso. Ninguém de mente sã que pense a respeito jamais escolheria ser pastor. É um compromisso para o impossível. Ao subir no púlpito, eu fico pensando: como pode aquilo que preparei ter qualquer possibilidade de alimentar a tantos? Meus melhores sermões são pouco mais do que uns peixes fritos e às vezes estão um pouquinho gordurosos. Não é loucura crer que o que eu tenho em minha mão tenha qualquer chance de fazer face à fome de uma congregação inteira? Depois que você lhe dedica sua melhor tentativa, quando você faz a exegese mais diligente que sabe fazer, quando já leu os melhores comentários e trabalhou seu sermão com habilidade e entregou-o com paixão, mesmo depois de seguir todos os conselhos que lhe dei neste livro, enfrentamos a verdade. Simplesmente não é o bastante. No máximo, você tem 2 peixinhos e 5 pães. Bem, se você for realmente dotado, você pode ter 3 peixes e 1 ou 2 pãezinhos extra. Mas você nunca terá o bastante para alimentar a multidão. Somente Jesus Cristo, pelo seu Espírito, pode fazer isso. Você precisa entregar para Ele o seu sermão. A pregação é, em última análise, trabalho dele. É estonteante, às vezes, como ele não só multiplica nosso esforço, mas também cria em ouvintes uma fome por aquilo que nós lhe oferecemos. Todo pregador conhece a surpresa. A mulher que lhe telefona no meio da semana para agradecer-lhe o seu sermão, especialmente aquela parte sobre pedir desculpa para os filhos quando se cometeu erros. Você reflete sobre aquela mensagem e você não tinha pregado sobre isso, de forma nenhuma. Ou você celebrou a Santa Ceia e disse uma palavra breve sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Você fica sabendo, depois, que uma pessoa na sua congregação que tinha começado a ter um caso, terminou, porque Deus falou com ele naquele culto. Você nunca tinha nem pensado em alguém nessa situação. Você recebe um bilhete, sem assinatura, que diz simplesmente: agradeço você ter deixado Deus usá-lo. Você nunca saberá a diferença que isso já fez. Você fica pensando como, ou por quê, ou quando. Cristo tem uma passagem secreta para penetrar na vida das pessoas que você e eu conhecemos muito pouco. Dê a Ele o seu sermão. Naturalmente, não ofereceremos a Deus aquilo que não nos custe nada. Nós lhe daremos o nosso melhor. No entanto, em última análise, não existem grandes pregadores. Só existe um grande Cristo que faz coisas surpreendentes quando nós colocamos a nós mesmos e a nossa pregação nas mãos dele. William Barclay, ele mesmo um homem que se apegou à fé com mãos trêmulas, contou sobre A. Gossip, um homem que viveu mais perto de Deus
do que qualquer homem que já conheci. Em certa época, Gossip foi ministro da igreja de St. Matthews em Glasgow, na Irlanda. Houve uma semana quando ele sofreu pressões, como todo pregador conhece, o que tornou impossível ele preparar-se como devia. Você se lembra dos degraus para subir ao púlpito da St. Matthews? Gossip perguntou. Conhece a volta naquela escada? Jesus Cristo encontrou-se comigo lá, naquela volta. Eu o vi tão claramente como vejo você. Ele olhou para o meu sermão na minha mão. Gossip, ele disse para mim, é isso o melhor que você pôde fazer para mim nessa semana? Pensando nas pressões daquela semana, pude dizer honestamente, sim, Senhor, esse é o meu melhor. Então Gossip falou, Jesus Cristo olhou aquela coisa fraca naquele domingo de manhã e nas mãos dele tornou-se um clarim. E é sempre assim. Até mesmo em nossas melhores semanas, temos apenas uns peixes e pão. Mas servimos ao Senhor vivo. Dê-lhe sua pequena merenda e confie nele para alimentar o povo dele. Amém.